Olá, amigos e amigas, mais um vídeo, mais um dia. Agradecemos a Deus pela oportunidade, desejamos a todos que o dia também seja bom, seja proveitoso e que a mensagem que aqui escolhemos possa ser de alguma forma útil para todos nós. Hoje o tema é doenças e doentes. Contamos uma historinha antes de falarmos então sobre os conceitos morais. Aquela mãe não saía dos consultórios médicos. A cada dia apresentava novos sintomas de desconforto, inquietações, dores que não tinham fim. Realizava complexos exames e nada era constatado. Sua filha, desalentada e mesmo cansada de tantos embates sem sucesso, procurou ajuda com uma amiga terapeuta. Essa amiga, que a conhecia de muito tempo, buscou saber se a mãe continuava com aquelas mesmas ideias mórbidas, negativas de antes. E diante da afirmação falou com sinceridade. Os sintomas que a sua mãe apresenta são reflexos dos pensamentos negativos que ela alimenta. E conclui dizendo assim, que a ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. E isso a gente vem tendo a oportunidade de aprender com a doutrina espírita. Porque nós não somos o corpo físico com que nós nos apresentamos. O corpo físico é o veículo nosso para nós, o espírito, para o nosso progresso. Mas esse corpo físico, ele vai perdendo as suas energias, né? Nós alimentamos essa energia através da própria alimentação. Mas vai chegar um dia em que o corpo não processará mais os alimentos. Haverá a morte do corpo físico. Isso, quando se dá no momento correto, ótimo. O grande problema é que nós, através dos nossos pensamentos, nós acabamos diminuindo, abreviando, então, a quantidade de anos que nós deveríamos ficar aqui. Então, essa historinha, essa mãe, com esse tipo de pensamento, negativo sempre, certamente vai abreviar o tempo em que ela poderia ficar aqui. E chega no plano espiritual como alguém que cometeu suicídio. Inconsciente, mas cometeu suicídio. A jovem disse que já lera algo a respeito do assunto, se convencera a respeito e que tentara fazer com que a sua mãe compreendesse a inconveniência da sua forma de pensar, mas não obtivera êxito até então. Tenho esperança de que algum dia isso se modifique, disse, concluindo o diálogo. Então o que nós temos hoje? Nós vivemos hoje uma pandemia e a televisão, principalmente a televisão, tem se utilizado de uma forma, diríamos até mórbida, para nos comunicar sobre a pandemia, onde nenhum dos canais falam da possibilidade de término da pandemia, que a gente sabe que vai terminar, evidentemente, mas só falam sobre o aumento dos casos, o aumento das mortes, ou seja, só nos trazem as coisas negativas. E nós precisamos mudar essa situação. Precisamos pensar com otimismo sempre. Se isso está acontecendo, é porque algo provocou. E quem provocou isso tudo? Nós mesmos, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E se ficarmos ligados somente nesse tipo de notícias, a gente realmente vai ficar temerosos com relação à vida. Vamos ficar descrentes da vida. E muitas vezes vamos procurar a saída mais fácil, que é aquela de dizer assim, por que Deus permite isso? Por que Deus está nos castigando com relação a isso? Precisamos pensar nisso, amigos, sem dúvida nenhuma. A cultura ocidental, ela acorda lentamente para essa realidade. Prendemos-nos tanto às aparências que deixamos de perceber nossa realidade maior. É muito importante compreender que a nossa vida é o reflexo daquilo que cultivamos no mundo interior.
Jesus mesmo não nos ensinou que da boca sai aquilo que está dentro do coração? E é uma verdade. Então eu falo aquilo que, claro que é uma figura, né? De expressão, de linguagem. Mas na realidade eu falo aquilo que eu estou sentindo. Muitas vezes por educação e por controle, a gente evita de falar certas coisas. Mas você pensa sobre aquilo. Agora, aquele que está equilibrado, ele não pensa em desequilíbrios. Ele é sempre otimista em relação a todas as situações. A todas as situações. É muito importante compreender que a nossa vida é o reflexo, então, daquilo que cultivamos internamente. Cada órgão de nosso corpo físico sofre a influência dos pensamentos, sentimentos e emoções que agasalhamos. Quando nós ficamos ansiosos, nós aumentamos a secreção de adrenalina, que vai descontrolar o nosso sistema nervoso. A ansiedade, que permeia pelo nosso atual momento, nos faz então realmente ficarmos ainda mais adoentados, mais descontrolados, mais desconfiados. Quando o pessimismo toma conta do nosso ser, sofremos perturbações no aparelho digestivo e dá-lhe remédio, sem ter a necessidade. Remédios, que são ótimos, claro, diminuem as nossas dores em muitas ocasiões, mas eles não combatem o verdadeiro problema, a causa. Combate o efeito, que são as dores. E o efeito pode ser combatido, sem dúvida nenhuma, e nos alivia, mas precisamos combater a causa. Por isso que o título, então, é Doenças e Doentes, ou Doentes e Doenças. Mais ainda, o medo e a revolta causam úlceras gástricas e duodenais. Mais remédio em cima. Mais suicídios inconscientes. O ódio, a raiva, quando alimentados por muito tempo, podem causar tumores. Na era das redes sociais, eu que tenho o costume de utilizar as redes sociais, temos visto frases que destilam tanto ódio que parece até que acaba caindo da tela, né, do nosso computador ou do nosso celular, né, alguma coisa, algum líquido, porque é muito pensamento negativo. E quem emitiu aquele pensamento certamente está causando um mal muito grande nele mesmo. Porque quantas vezes nós temos ódio de uma determinada pessoa e a pessoa nem sabe disso, e a gente sofre um tempo muito grande por causa disso. Então podem causar tumores. Sendo a lei divina perfeita, o contrário também se dá. Ou seja, se nós optarmos por pensamentos e sentimentos elevados, serenos, positivos, as reações salutares serão a resposta. Estaremos bem. A tranquilidade, o amor, o otimismo são estimulantes da harmonia emocional e orgânica, com efeitos saudáveis sobre o corpo inteiro. Nós somos o que pensamos. Nossos pensamentos são energias. E sintonizarem com. Nossos pensamentos são energias que se sintonizam com outras energias da mesma categoria. Então, se eu penso com ódio e com raiva, a sintonia vai ser essa também. Se eu penso, então, com otimismo, com tranquilidade, com amor, eu me sintonizo com esse tipo de energia e vou me sentir bem. Por isso que as notícias extremamente desagradáveis, perturbadoras, trazidas pela televisão, que não são inventadas. De fato, isso está ocorrendo. Mas não é só isso que existe. Ao lado do problema da pandemia, nós temos
milhões de pessoas fazendo o bem, tratando seus irmãos menos favorecidos com amor, com otimismo, estimulando-os. Olha, isso vai passar. Mas, se a gente ficar ligado só no negativo, a gente não vê esse lado positivo. Porque nós somos o que pensamos. E como tudo na vida, pela afinidade, pensamentos iguais se atraem e se influenciam mutuamente nas mesmas faixas das ondas mentais. Por isso que a doença, ela vai desaparecer, um dia vai desaparecer, por incrível que pareça, quando nós, espíritos, estivermos saudáveis. Não teremos mais as doenças, porque elas são o reflexo daquilo que nós, espíritos, somos e pensamos. Aos nossos pensamentos se somam os dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens por esse mesmo mecanismo. Então, se nós estamos cercados no ambiente familiar por 3, 5, 10, 15 pessoas, nós estamos também cercados ao mesmo tempo por dezenas, centenas de espíritos desencarnados que se comunicam conosco através do pensamento, porque se sentem bem com esse tipo de pensamento. Então, quando eu dou acesso a um vício que eu tenho, eu automaticamente atraio espíritos que também têm aquele vício. Quando eu equilibro o meu pensamento, eu atraio para perto de mim espíritos que comungam com o mesmo tipo de pensamento. Importante, portanto, pensar de forma edificante, atrair pensamentos salutares e otimistas, assumindo postura positiva frente à vida. Quando pensamos em amor e paz, alegria e união, recebemos estímulos equivalentes. Se vivermos a cultivar insucessos, só vamos colher derrotas. Cada um é responsável pelo seu campo mental, tanto no semear como na colheita. Dependendo das sementes que espalharmos, assim colheremos. Como vivemos mergulhados num mar de emissões mentais, os espíritos identificam essas emissões e são atraídos de acordo com o que lhes seja de interesse. Da mesma forma, a gente sintoniza na televisão ou na internet aquilo que é do nosso interesse. Então, se eu sou negativo, pessimista, eu vou interagir com os programas negativos que estão na televisão. É natural isso. Mentes iguais se atraem. Assim, bons espíritos estarão conosco quando os nossos pensamentos forem positivos. E as vibrações se somarão às nossas, resultando em harmonia e equilíbrio. Pensemos nisso e cultivemos saúde mental e física. E nos tornemos emissores de bons pensamentos. Que sejamos otimistas, que tenhamos esperança sempre, em todos os momentos. Era isso para esse vídeo, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.